Bom dia, crianças do segundo ano da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Hoje, dia 19 de novembro de 2020, quero deixar aqui o meu abraço para vocês. Quero pedir para que vocês estejam atentos à nossa aula de hoje, né? Começar nessa manhã de quinta-feira uma aula bem prazerosa, bem gostosa e bem produtiva, né? Porque quando a gente aprende, quando a gente presta atenção, a gente aprende. E aprendizado sempre é uma coisa muito boa, né? Então, vamos lá? Hoje nós vamos, na aula de língua portuguesa, né? Nós vamos fazer leitura e compreensão de carta pessoal. É um gênero que vem sendo explorado há bastante dias e eu sei que vocês já aprenderam tudo sobre esse gênero. Mas não custa nada a gente aprender sempre mais, né? A gente revisar. Então, vamos lá? A habilidade de hoje, né? A habilidade é inferir a partir do texto, né? Inferência local, informações que estão dentro do texto. Ou de conhecimento prévio do assunto, que são as inferências global. O que é isso? São informações que, embora não estejam dentro do texto, mas a gente já tem conhecimento através das nossas vivências, né? Do nosso dia a dia. Vamos iniciar com aquele momento prazeroso, que é a hora da leitura de leite. Aquela leitura para começar a aula de forma mais prazerosa, né? E é aquela hora que a tia Sol aqui, né, a professora, pede para vocês prestar atenção, não deixar de fazer tudo que estão fazendo e prestar atenção na leitura e se deliciar com essa leitura, tá certo? A leitura de hoje é A Porta, é um poema do Vinícius de Moraes, né? Vamos lá. Acompanhe comigo aí, aponta o dedinho para a sua TV e acompanhe a leitura. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente, eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então, é um poema do Vinícius de Moraes, né? Que fala sobre a porta. E agora nós vamos iniciar o que eu falei antes, né? A leitura e compreensão de carta pessoal. A carta pessoal é um gênero, né? É um tipo de gênero. É o gênero de texto que a gente vai explorar agora, que a gente vai revisar, na verdade. Nós vamos começar pela leitura. Lembra que eu falei leitura e compreensão de carta pessoal? Então, esse texto aqui é uma carta pessoal, que eu sei que vocês já sabem a estrutura de uma carta, porque nós já estudamos isso e hoje nós vamos revisar um pouquinho mais. Campos, 9 de agosto de 2008. Querida mamãe, estou me divertindo muito aqui na casa da tia Marcela. Ontem ela teve que chegar mais tarde do trabalho e foi o tio Rui quem fez o jantar. Ele quis fazer nhoque e nós ajudamos ele. A cozinha ficou uma meleca total, mas o sabor estava ótimo. O chato foi deixar tudo brilhando do jeito que a cozinha estava antes. Aí tivemos que limpar tudinho. Da próxima vez, acho que a gente vai pedir uma pizza. Tenho um pouquinho de saudades de vocês, mas tá dando para aguentar.
até semana que vem, quando eu voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. Mil beijos, Andreia. Então, aí vocês viram, né? Quem escreveu a carta, para quem foi essa carta, né? E depois dessa leitura aqui da carta, vocês observaram toda a estrutura dela, né? Que a carta tem lá o local de onde a pessoa está escrevendo a carta, tem a saudação, tem o assunto, tem a despedida e a assinatura. Pois bem, agora nós vamos trabalhar esse texto, né, para compreender que é para a gente desenvolver a habilidade do dia. As inferências que estão, compreender as inferências que estão dentro do texto, né, e aquelas inferências globais que são o que eu falei, que a gente já tem conhecimento de vida, né, de vivências. Compreendendo o texto, porque não basta ler, tem que compreender. Esse texto olha só, gente, já falei aqui sobre o gênero textual. Esse texto é um convite? Esse texto é um convite? Está convidando alguém para alguma coisa? Não, né? Claro que não. Então, vamos passar para a outra opção. É um e-mail? Eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é um e-mail, né? É aquela mensagenzinha que a gente manda pelo computador, né? Essa mensagem, esse texto que nós vimos agora, que nós lemos, ele é um e-mail? Não, né? A outra opção diz que esse texto é uma carta. Aí sim, nós já falamos desde o início da aula sobre esse gênero, carta pessoal. Então, esse texto é uma carta. Muito bem, eu tenho certeza que você acertou aí em casa. E a finalidade da carta? Para que serve? Qual foi o propósito? A carta foi escrita por alguém e esse alguém tinha uma finalidade, tinha uma intenção. Qual era essa finalidade? Qual era essa intenção que a pessoa teve ao escrever a carta? Contar um fato engraçado? Ela contou um fato, né? A Andreia contou um fato, mas não tinha muita coisa engraçada, não. A gente não riu, né? Geralmente, quando um texto que conta um fato engraçado, geralmente são as piadas, são as anedotas. E aqui não é piada nem anedota. É uma carta pessoal que conta um fato real, um acontecimento real. A carta, ela tinha a finalidade de ensinar como se prepara um alimento? Estava lá dizendo como preparar algum tipo de alimento? Não, né? Geralmente, o texto que ensina a preparar algum tipo de alimento são o quê, criançada? As receitas, muito bem. E aqui, aquele texto que nós exploramos não é uma receita. Então, vamos para outra opção. Comunicar com os familiares que estão longe? Sim, agora essa alternativa aí está correta, porque a pessoa que escreveu, né, ela está narrando, ela está em outro lugar e está contando como ela está nesse lugar, um acontecimento, um fato que aconteceu com ela, né, enquanto ela estava na casa dos tios dela. Então, essa é a alternativa correta. Essa é a alternativa correta, comunicar com os familiares que estão longe. Até porque a gente já aprendeu que essa é uma das características da carta, né? Das cartas pessoais. Escrever, alguém está em algum lugar, distante de outra pessoa e ela quer se comunicar, quer dar notícias, né? E aí, gente, vocês não imaginam. Eu já falei aqui como as cartas elas eram esperadas. Porque há algum tempo atrás, quando ainda nós não tínhamos outros meios de comunicação mais rápidos, mais eficientes, a carta ela foi muito utilizada, ela foi muito usada. E
Vocês não imaginam como era bom receber notícias através da carta. Você ficava numa ansiedade que era uma ansiedade deliciosa, era uma ansiedade gostosa, prazerosa. Então, qual é o local e a data da carta? Lembrando que essa habilidade, que essas informações, elas estão dentro do texto. A gente leu a carta e, na hora de pegar essas informações aqui, é só voltar lá na carta novamente, que está lá no texto. Então, qual é o local? O local que ela escreveu, que a André escreveu, Campos, era o local onde ela estava. E a data? O dia que ela escreveu? 9 de agosto de 2008. Para quem se destina a carta? Porque a carta tem um destinatário, né? Tem um remetente, que é quem remete a carta, quem escreve, quem manda a carta, e o destinatário, que é quem vai receber essa carta. E para quem se destina? Quem era o destinatário dessa carta? Era a mamãe. A mamãe está lá na saudação da carta. Querida mamãe, ou seja, a mãe de alguém que vai receber, ou seja, a mãe da pessoa que escreveu a carta, que a gente vai observar, a gente vai ver aqui também. Qual a saudação que acompanha o nome do destinatário? A saudação ou vocativo, que é aquilo que vem logo depois da data. Ela colocou, querida mamãe. Então, a saudação que acompanha o nome da mamãe foi querida. Quem é o remetente? Agora sim, foi quem escreveu para a mamãe, né? Quem foi que escreveu para a mamãe? Quem foi que fez uma carta para sua mãe para informar como estavam os seus dias lá na casa dos tios? Foi quem lembra? Isso mesmo, foi a Andréa. Ela que escreveu para sua mãe. Como o destinatário se despede, né? Lá no final da carta tem uma despedida. Como foi que ela se despediu? Como foi que a Andréa se despediu da mãe dela na carta? 1000 beijos. 1000 beijos. Olha só, era muita saudade, né? Era ou não é? Era ou não era gostoso receber uma carta com notícias boas e ainda no final vir uma despedida dessa assim, 1000 beijos, né? Crianças, a Andréa, a remetente da carta, está em Campos. Ela está na casa de quem? Está lá no texto, gente. Lá no texto está dizendo onde é que ela está. Ela estava na casa da tia Marcela e do tio Rui. Lembra que quando a gente leu a carta, ela falou assim, que a tia Marcela teve que chegar um pouco mais tarde do trabalho e que o tio Rui é que teve que fazer a comida, né? E ela ajudou, teve que ajudar a deixar a cozinha depois novamente limpinha, do jeito que estava antes. Então, lá naquele trecho da carta, está dizendo que ela estava lá na casa da tia Marcela e do tio Rui. E essas são as habilidades que a gente está desenvolvendo hoje, explorando essa carta pessoal. Inferências locais, ou seja, são informações que a gente encontra dentro do texto. Basta ler e compreender. Ok, crianças? Alguma dúvida? Eu acho que vocês não estão com dúvidas porque vocês estão prestando atenção, estão com muito interesse em aprender e estão se divertindo também, né? Porque Andréa foi para Campos. Campos, lembrando que está lá no início da carta, é o local, a cidade onde ela está. Por que vocês acham que ela foi para Campos? Vou mostrar aqui para vocês. Porque ela estava de férias. A professora
Não lembro dessa informação escrita no texto. Não está dentro do texto essa informação onde a Andréa diz que está passando férias em Campos, na casa do tio Rui e da tia Marcela. Não tem essa informação no texto. Mas por que será? E como nós descobrimos que ela está passando férias lá? Simples. Ó, aqui diz assim, ó. Isso aqui é um trecho da carta. Tenho um pouquinho de saudades de vocês, mas está dando para aguentar. Até semana que vem, quando eu voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. É bem aí, criança, nesse trecho onde a gente percebe que a Andréa estava na casa do tio Rui e da tia Marcela passando férias. Por quê? Porque ela diz que volta na semana que vem, né? Até semana que vem, quando voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. Aí ficou claro, né, que ela estava de férias e foi passar uns dias em Campos, na casa da tia Marcela. Vou sublinhar aqui para vocês, ó, para ficar bem claro. Até semana que vem, quando eu voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. Ela está tipo assim, ela está dizendo para a mãe dela, né? Dizendo, até a semana que vem, mamãe, porque ela está informando que vai voltar para casa, porque ela tem que voltar, pois a aula vai começar de novo, que significa que ela estava de férias. Muito bem, eu tenho certeza que vocês compreenderam. Quando Andréa retornará para sua casa? Lá no trecho que nós acabamos de ler, estava escrito quando é que ela volta para casa, né? Ela volta para a casa dela na semana que vem, ou seja, na semana seguinte. Na semana seguinte, não é isso? E agora, gente, me diga aqui uma coisa. Para que serve uma carta? Uma carta serve para comunicar, né? Para dar notícia. Essa informação não está nessa carta. Essa informação é uma inferência que a gente já tem conhecimento porque a gente já aprendeu isso, entendeu? É uma inferência global. Não precisa estar escrito nessa carta que nós acabamos de ler que ela serviu para comunicar. Por quê? Porque durante todas essas aulas que nós tivemos sobre o gênero carta pessoal, ficou claro, ficou entendido que as cartas pessoais, elas servem para se comunicar, para dar notícia para alguém que está longe, que está distante. Olha, ó, para comunicar-se, mandar e receber notícia com quem está distante. Muito bem. Vamos para mais uma leitura? Vamos para mais uma carta pessoal? Pois bem. Começa aqui com local e data. Aí vem, ó, saudação e depois nós vamos ler o assunto da carta. Maringá, 26 de agosto de 2017. Cara Bruna, sei que faz um bom tempo que não entro em contato contigo e isso me deve a um problema pela qual estou passando. Amiga, acredita que eu estava viciada em tirar selfies, uma vez que não consigo praticar nenhuma ação do meu dia sem fotografá-la. Isso sem contar com o tempo perdido com as inúmeras fotografias, a escolha dos filtros, as maquiagens e edições. Eu nem havia percebido isso, mas comecei a notar que todo mundo passou a me condenar pelo hábito. Esses dias, disse a uma colega de grupo que não tivera tempo para fazer o trabalho escolar e ela me respondeu que era só parar de tirar tantas selfies. Na semana passada, fui mandada para fora da sala de aula porque tirei uma fotografia durante a aula de filosofia. O que eu faço, amiga? Beijos e abraços,
Thelminha. A Thelminha, e pelo visto, ela está com um problema. Gente, tem algum problema em tirar selfies? Não, né, crianças? Vocês até gostam, que eu sei. Eu sei que vocês gostam de tirar selfies. O problema já está no exagero, né? A Thelminha estava exagerando. Não estava dando mais importância a outras coisas da vida que são tão importantes e que são prioridades. A Thelminha estava vivendo só para tirar selfie, se preocupando só em fotografar tudo que fazia e depois tinha que escolher as fotos, escolher os filtros. Essas coisas dão um trabalho danado e tiram nossa atenção, desvia o nosso foco, né? Então vamos compreender melhor o texto, né? O texto aqui é a carta da Thelminha. Para quem é a carta? Para quem é, gente? A carta, ó, para Bruna. Bem na saudação está aqui dizendo, ó, cara Bruna. Então, para quem é a carta? Para Bruna. Quem é o remetente? Quem escreveu, quem remeteu, quem enviou a carta foi a Thelminha, aquela garota que está com os problemas, né? Que está com aquele probleminha de não conseguir parar de tirar selfies. Por que Thelminha escreveu uma carta para a Bruna? Por que ela escreveu? Ela estava com um problema, né? E ela pediu ajuda. Ela, no final da carta, ela diz o que é que faz, né? Ela pergunta para a colega, para a amiga, o que é que ela faz. Então, ela escreveu para contar-lhe um problema, que vocês já sabem qual é, né? Qual era o problema da Thelminha? Acabei de falar. Eu sei que vocês sabem qual era o problema da Thelminha. O problema da Thelminha era que ela estava viciada em tirar selfies. E aí eu falei para vocês, né? Até perguntei para vocês, tem algum problema, tia? É algum problema tirar selfie? Não, não é, desde que isso não atrapalhe as outras atividades, isso não atrapalhe a sua vida pessoal, não atrapalhe você estudar, não atrapalhe você fazer sua higiene pessoal, não atrapalhe você ajudar a sua mãe nas tarefinhas de casa. Não atrapalhe sua vida, não atrapalhe seu aprendizado, não atrapalhe você fazer as suas atividades de classe, suas atividades, né? Então, é isso. Tudo tem que ter equilíbrio, né? Ela já estava, ó, o que ela estava? Estava viciada, ela não conseguia mais parar. Era um hábito que ela não conseguia pôr um fim e estava atrapalhando, evidentemente. Olha que na carta diz até que ela foi colocada para fora da sala de aula. Olha que constrangimento. Mas com certeza ela foi colocada para fora da sala de aula porque ela estava atrapalhando. Não é o caso de vocês. Você acha certo o que a Thelminha está fazendo? Que conselho você, criança, daria para a Thelminha? Aí é uma informação que não está no texto, é uma informação sua, é uma opinião. Você vai emitir sua opinião de acordo com o que você aprendeu, né? Que são as informações globais, como eu falo, né? Você vai, de acordo com o que a gente conversou aqui, né? Você vai emitir sua opinião. Você acha certo o que a Thelminha está fazendo? Que conselho você, criança, daria para a Thelminha? Até porque no finalzinho da carta ela pede ajuda para a amiga Bruna, dizendo o que ela faz, né, para resolver esse problema. Vamos voltar e ler um pouquinho novamente? Olha só. Cara Bruna. Descobrimos que a carta foi escrita para a Bruna, né? E que a pessoa que escreveu está em Maringá.
e que esse dia foi 26 de agosto de 2017. Aí vem aqui o assunto do texto, que foi para... Tinha uma intenção, tinha um motivo, escreveu com a finalidade de compartilhar um problema e pedir ajuda, pedir perguntar o que ela faria, né? Se estivesse passando por um problema desse. Então, ela quer ajuda, ela quer resolver esse problema, porque ela está viciada em fotografar, tirar selfies, que são aquelas fotografias que a gente tira da gente mesmo, né? Sei que faz um bom tempo que não entro em contato contigo e isso se deve a um problema pela qual estou passando. Olha só, nem escrever carta para a colega mais, nem dar notícia para a colega, né, para a amiga, ela estava dando. Aí ela diz aqui o porquê, ó. Amiga, acredita que eu esteja viciada em tirar selfies? Uma vez que não consigo praticar nenhuma ação do meu dia a dia sem fotografá-la. Isso sem contar o tempo perdido com as inúmeras fotografias, a escolha dos filtros, as maquiagens e edições. Eu nem havia percebido isso, mas comecei a notar que todo mundo passou a me condenar pelo hábito. Esses dias, disse a uma colega de grupo que não tivera tempo para fazer o trabalho escolar e ela me respondeu que era só parar de tirar tantas selfies. Na semana passada, fui mandada para fora da sala de aula porque tirei uma fotografia durante a aula de filosofia. O que eu faço? Beijos e abraços, né? Que foi a forma dela se despedir. Beijos e abraços, Thelminha. Então, tá aí. Agora você vai dar a sua opinião aí. No caso, você acha certo o que Thelminha está fazendo? Que conselho você, criança, daria para a Thelminha? Isso aqui fica por sua conta, mas como eu já falei, tirar selfie não é pecado. O que você não pode é deixar que esse hábito transforme-se num problema a ponto de atrapalhar tudo que você faz da sua vida, né? Estudar, fazer sua higiene pessoal, ajudar a mamãe nas tarefinhas de casa, a ponto de que, no caso aqui, a Thelminha, ela deixou de fazer um trabalho escolar, que não vai ser o caso de vocês jamais vão deixar de fazer as atividades que os professores, né, vão colocar para vocês lá na plataforma, as atividades de classe, as atividades de casa, as atividades de língua portuguesa, de matemática e de todas as demais disciplinas, né? Vocês vão fazer com cuidado. Olha só, e depois vocês fazem o quê? Fotografam, porque é uma necessidade, né? Fotografar e colocar na plataforma para enviar para o professor de vocês. Então, aqui, a opinião agora é sua. Você acha certo o que a Thelminha está fazendo? Que conselho você, criança, daria para a Thelminha? Com certeza, eu tenho certeza que vocês vão dizer que a Thelminha ela não está certa, que ela até pode tirar as fotografias, que ela até pode continuar fazendo isso, desde que isso não atrapalhe sua vida, não atrapalhe suas outras atividades. É isso que eu espero que vocês respondam e é isso que eu tenho certeza que vocês irão responder. Então, é isso. Eu espero ter contribuído, né, com a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido sobre informações que estão dentro do texto e que vocês saibam também dar a opinião de vocês através das informações que vocês já aprenderam, através das aulas, e na sua vida pessoal, né? Que são as informações que não estão lá dentro do texto, mas que você tem conhecimento disso. Então é isso, criança. Nossa aula está terminando. Eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, que vocês continuem aí atentos tanto às aprendizagens, às informações, quanto à higienização e que vocês fiquem em casa e fiquem bem. Tá certo? E se precisar sair,
não se descuidar da sua higiene pessoal e o uso da máscara. Então, tá ok, gente? Ó, um abraço. Então, crianças, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Acho que deu tempo aí você beber um pouquinho de água, né? E vamos continuar com a nossa aula de hoje, né? De quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, aqui com a professora Soledade. Aula de língua portuguesa, hoje com o conteúdo de ortografia. Nós vamos revisar, né? Continuar aprendendo sobre o uso do S e SS. E a habilidade? A habilidade é utilizar adequadamente ao produzir um texto conhecimentos ortográficos do S e o SS, ou seja, usar corretamente, saber como usar a letra S e SS, né? Lembrando que essa aula de hoje é só revisão, porque a gente já trabalhou esse assunto, né? A gente agora vai revisar, porque quanto mais a gente revisa, mais a gente aprende, não é isso? O uso do S. Nós vamos aqui relembrar algumas regras, né, que são necessárias a gente aprender. E eu digo bem que uma coisa, criança, o melhor momento para aprender sobre isso é agora. Vocês estão aí atentos em casa, né? Assistindo a aula com atenção voltada só nas aprendizagens. E aí vocês vão ver agora que existem umas regrinhas que se a gente aprender essas regrinhas, a gente não comete mais nenhum erro ortográfico na hora de escrever um texto, uma frase, uma palavra que tenha a letra S. Ó, no início de palavras, nós já aprendemos que no início de palavras, no início de qualquer palavra, a letra S, ela tem o som de S mesmo. Esse som que é quase um sopro. Vamos ler algumas palavrinhas, ó. Sapo, selo, suco, sopa e sino e sacola. Perceberam que a letra S tem esse som aí, ó, que é um som de S mesmo, né? Som de S, aquele som de quase sopro. Entre consoante e vogal, vamos ver, ó. Se eu for separar essas palavras aqui, eu vou observar que entre o S vai ter sempre uma consoante e uma vogal. Antes do S tem uma consoante, depois do S tem uma vogal. Prestem atenção, vamos ler, ó. Curso, pensamento, diversão, ansiedade, cansado e consulta. Perceberam? Em todas, observem aqui a letra S, ó. Todo mundo prestando atenção, tá bom, crianças? Prestando atenção aqui, ó. A letra S. Antes dele tem uma consoante, depois dele uma vogal. Aqui a letra S. Antes dele tem a consoante N, depois dele tem a vogal A. Diversão. Antes do S tem a consoante R, depois do S tem a vogal A. Ansiedade. Antes de S tem a letra N, depois tem a vogal I. Consoante N, depois vogal I. Cansado. Antes do S tem a consoante N, depois do S tem a vogal A. Consulta. Antes do S tem a consoante N, depois do S tem a vogal U. Nesse caso aqui, onde o S está entre consoante e vogal, o S continua com o mesmo som do S no início das palavras.
ou seja, som de S. Ó, o mesmo som aqui que ele apresenta quando ele vem no início da palavra. Entre consoante e vogal, a letra S apresenta o mesmo som de S. O mesmo som de S que vem no início das palavras. E entre vogais? Nós já estudamos isso aqui. Entre vogais, o S apresenta som de Z. Todas as vezes que você escrever uma palavra e o S estiver entre vogais, ele vai ter som de Z. Vamos ler aqui, ó. Mesa, aviso, casaco e coisa. Perceberam? Ó, letra Szinha aqui bem destacada. Antes dela tem vogal E, depois dela tem vogal A. Aviso. Olha a letra S aqui também destacada. Antes do S tem vogal I, depois do S tem vogal O. Casaco. Olha aqui o S entre duas vogais, S entre vogais A. E coisa, o S entre a vogal I e a vogal A. Então, S entre vogais tem som de Z. Entre vogais, apresenta som de S. Quando é que ele está entre vogais e apresenta o som de S? Como assim, professora? Quando ele está entre vogais, ele não tem o som de Z? Sim, isso aí a gente já aprendeu. E quando é que ele, entre vogais, ele vai ter o som de S? Quando eu coloco o S mais o irmãozinho gêmeos dele, ou seja, um outro S. Presta atenção aqui, ó. Entre vogais, o S apresenta som de S. Quando é que isso acontece? Quando eu dobro a letra S, quando eu coloco duas vezes a letra S. Eu coloco S mais o irmãozinho gêmeo dele. Olha só, pássaro, dois S's aqui, porque está entre vogal e eu quero que ele apresente som de S. Porque se eu não colocar ele duas vezes, o S duas vezes, ele vai ter som de quê, crianças? Vai ter som de Z. Mas eu quero que você aprenda que entre vogais, quando é que entre vogais o S apresenta som de S? Quando ele vem dobrado, quando ele vem duplo. Quando ele vem duas vezes, eu necessariamente preciso colocar ele duas vezes para ele ter o som de S. O som de S entre vogal e consoante e o som de S quando ele está no início da palavra. Então, ó, pássaro, missa, osso, nosso, vassoura. E o que ia acontecer se eu não tivesse colocado ele duas vezes? Eu já falei, ele ia ficar com o som de Z. Ele ia ficar assim, ó, pássaro. Ele ia ficar misa, oso, noso e vassoura. Somente com um S. Como eu preciso que ele tenha o som de S, o mesmo som que o S apresenta quando ele está no início das palavras, eu dobro ele. E aí ficou, ó, pássaro, mesmo entre vogais, ele tem som de S, porque coloquei ele duas vezes para que ele apresente som de S. Missa, dois S entre vogais, mas com som de S. Osso, dois S, para ele não ter som de Z. Nosso, dois S, também escrevo dois S porque está entre duas vogais e eu preciso que ele tenha o som de S. Vassoura, também dois S para que ele apresente o som do S. Apresente som de S, o mesmo som apresentado
quando uma palavra inicia com a letra S. E a quinta regrinha para a gente aprender, que é apresentando o som de S no final de uma sílaba, ou seja, o S, ó, ele apresenta som de S quando ele está o quê? No final de uma sílaba. Olha aqui, ó. Mais, pois, vezes, poucos. Então, crianças, simplificando o que a gente aprendeu aqui, o S tem apenas 2 sons. Ele tem som de S e tem som de Z. Quando é que ele tem som de S? Quando ele vem no início da palavra, né? Que a gente viu lá as palavras sacola, selo, sino. Quando é que ele tem som de S? Quando ele vem numa palavra e ele está entre uma consoante e uma vogal. Aí ele tem o mesmo som do S inicial. Curso, consulta, né? E quando é que ele tem som de S? Quando ele vem mesmo entre 2 vogais, eu duplico ele, eu coloco ele 2 vezes. Então, nessas 3 situações, o S vai ter som de S. E quando é que ele vai ter o som de Z? Quando ele vier sozinho entre 2 vogais. Então, simplificando as regrinhas que nós vimos agora, o S tem 2 sons. Ele apresenta 2 sons. O som do S, que é aquele S, aquele sonzinho que parece um sopro, né? O S. E o som de Z. Quando é que ele tem o som de S? Quando ele está no início das palavras. Quando eu escrevo uma palavra e ele vem entre uma consoante e uma vogal, ou quando ele está entre 2 vogais, mas eu quero que ele tenha o som de S, eu coloco ele 2 vezes. E aí ele só vai ter um outro som, né? O som de Z, quando ele vier sozinho, escrito sozinho entre 2 vogais. Certo? Agora vem aqui, ó, fique ligado. Então, o que você também precisa aprender agora e lembrar sempre, o S inicial, o S final e o SS representam o mesmo som, ou seja, som de S, certo? Bem aqui, ó. Ainda esqueci de dizer que ele tem o som de S também quando ele vem no final, ó, no final de uma sílaba. Bem aqui, ó, no final da palavra, no final da sílaba. Se eu for separar o mais, vai ficar mais. Essa sílaba is aqui é a sílaba final. Quando ele vem no final de uma sílaba, ele também tem som de S. Então, ele só vai ter mesmo som de Z, o S só vai ter mesmo som de Z quando ele vem numa palavra entre 2 vogais. Ok, criança? E aqui o fique ligado, que o S inicial, o S final e o SS, eles representam o mesmo som, ou seja, o som de S. E que na língua portuguesa, ó, importante observar isso aqui. Isso aqui é uma revisão, isso aqui já foi estudado. Eu acredito que vocês já estão cientes, já aprenderam, já estão até prestando atenção na hora de escrever para poder usar a regrinha, né? Na língua portuguesa, não existem palavras começadas ou terminadas por SS. Só escrevemos o SS, ou seja, o S, 2 vezes. Quando eu vou escrever uma palavra e essa palavra, essa letra S está entre 2 vogais, mas eu preciso dar o som do S inicial, eu preciso dar o som de S. Ele não pode ter som de Z. Então, é somente no meio de palavras, né? E entre 2 vogais. Porque não se inicia, não existe palavras na língua portuguesa nem começada e nem terminada por SS. Vamos ler uma anedota
e completar com a letra S faltosa? Aí agora nós vamos colocar em prática o que aprendemos, tá certo? Sobre a letra S. Ó, cada quadradinho desse aqui é uma forma, é uma maneira como você vai escrever a letra S. E aí você vai prestar atenção aqui, ó. Na escola, a professora diz para o aluno: diga uma palavra com C. Ele responde: vassoura. Mas onde está o C em vassoura? No cabo, professora. Vamos completar com a letra S para a gente entender melhor? Escola se escreve com um S ou com dois S? Com um S, ó. Escola. Onde foi que eu utilizei esse S aqui? No final de uma sílaba. No final da sílaba S. E ele tem som de S. Professora. Como é que se escreve professora? Será que se eu colocar um S vai ficar professora? Se eu colocar apenas um S, esse S aí vai ficar com som de Z. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar dois S's na professora. E aí, ó, por quê? Porque está entre duas vogais. Se eu não colocar o S dobrado, o Szinho mais o irmãozinho dele vai ficar professora, certo? Então, olha só, nós acabamos de completar. Vamos lá para essa parte aqui. O que está escrito aqui, crianças? Ó, vá. E aí eu tenho que completar para formar a palavra vassoura. Como é que eu escrevo a palavra vassoura? Com um S ou com dois S? Será que se eu colocar um S vai dar certo aqui? O que eu aprendi? Eu aprendi que entre duas vogais o S tem som de Z. Mas eu não quero um S com som de Z, porque eu não quero a palavra vasoura. Eu quero a palavra vassoura. Então, como é que eu tenho que escrever? Dois S. O S mais o irmãozinho dele, porque aí eu vou ter o som de S e não o som de Z. Mas onde está o C em vassoura? Olha só reafirmando aquilo que a gente aprendeu. Ó. Vassoura é escrito com dois S. Muito bem, crianças? No cabo... E aqui está o nome professora, que nós já escrevemos aqui e estamos agora reforçando aqui o nosso aprendizado. Porque professora se escreve com dois S's. Muito bem. Outra anedota. Vamos lá para mais uma anedota. Vou ler do jeito que está aqui e depois a gente vai completar com a letra S, né? Da forma que a gente achar que está correto. E dizer o porquê que a gente colocou a letra S e por que está escrito daquela forma. O tatu chega para o avestruz. Bicho, eu sei que você come tudo, mas tem duas coisas que você não pode comer no café da manhã. Imagina, eu posso comer de tudo. Não, não, senhor. Tem duas coisas que você não pode. Que não pode comer no café da manhã. Tá bom. Quais são? O almoço e o jantar. Então, agora para entender melhor a escrita, né? Nós vamos completar com a letra S. Aí vai ter S com som de S. Quando é que o S tem som de S? No início da palavra, no final de uma frase, né? Entre consoante e vogal. Ou no final de uma frase, não, criança. No final de uma palavra. Então, vamos lá. O tatu chega para o avestruz. Eu vou ter que colocar um S aqui. Eu vou colocar um S ou dois S? Vamos analisar.
O S vai ficar aqui. Antes dele tem uma vogal, depois dele tem uma consoante. Então, se eu for separar, vai ficar assim, ó. Esse VES aqui é uma sílaba. Então, esse S aqui, ele vem no final de uma sílaba. Quando ele vem no final de uma sílaba, eu só preciso colocar ele uma vez, ó. Avestruz. Como tem uma vogal aqui desse lado, mas do outro lado tem uma consoante, eu não preciso dobrar a letra S. Só preciso colocar ela uma vez. O tatu chega para o avestruz. Bicho, eu sei. S no início de palavra. Como é? Apenas um S com som de S. Sei que você come tudo, mas, ou mas aqui, é uma sílaba e o S vem no final dela. Apenas um S com som de S. Tem duas. Separando, fica duas sílabas nessa palavra duas, ó. Du-as. E o S aqui que eu preciso escrever é apenas um S com som de S. Duas. Coisas. Novamente, ó, no final da palavra, o S, apenas um S com som de S, que você não pode comer no café da manhã. Imagina, eu posso. Como é que eu escrevo posso? Vamos analisar a palavra, ó. Pó, aí aqui tem uma vogal, ó, e aqui eu tenho uma vogal, ó. Se eu colocar um S com som de S, apenas um S, vai ficar eu posso. Vai ficar um S com som de Z. Mas eu não quero um S com som de Z, porque eu quero a palavra posso. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar dois S. Porque aí eu vou ter um som de S que eu sempre tenho no começo, o S normal, né? Que tem no início da palavra ou que tem no final de uma sílaba. Ó, dois S. Eu posso, porque se eu colocar apenas um S, ele vai ter som de Z. E eu quero um S com som de S mesmo. Então, eu vou dobrar. Eu posso comer de tudo. Não, Senhor. S no começo de uma palavra. Ó, Senhor. S com som de S. Duas. S no final da palavra. S no final da sílaba. S com som de S. Coisas. Outro S com som de S, porque está no final da sílaba. Que você não pode comer no café da manhã. Tá bom. Quais? S com som de S no final de uma sílaba. E aqui o são é apenas um S também, porque está no início da palavra, no início de uma palavra. O almoço e o jantar. Pronto, agora vamos ler a anedota completa para você entender. O tatu chega para o avestruz. Bicho, eu sei que você come tudo, mas tem duas coisas que você não pode comer no café da manhã. Imagina, eu posso comer de tudo. Não, senhor, tem duas coisas que você não pode comer no café da manhã. Tá bom, quais são? O almoço e o jantar. Então tá isso, aí foi uma anedota, porque além de ser divertida, a gente ainda aprende a usar corretamente a letra S. É isso, criança? Então vamos lá. Preparados para mais uma atividade? Vamos lá? Treinar o que a gente aprendeu? Ó, complete as frases com uma das palavras do quadro. Então, eu tenho aqui a palavra. Que palavra é essa, criança? Leia aí de casa, ó. Asa. Porque eu tenho um S entre duas vogais, então ele tem som de Z. E tenho a palavra assa. Porque como o S está dobrado, ele está entre duas vogais, mas ele está escrito duas vezes. Ele e o irmãozinho dele, então eu tenho som de S mesmo. Então aqui eu tenho asa e aqui eu tenho assa. Vamos ver agora aqui na frase de letra A. Todas as tardes, minha mãe... Aí tem um espaço para você completar com a palavra asa ou assa, pão. Escuta as duas frases aqui que eu vou falar, ó. Todas as tardes, minha mãe
asa pão. Ou, todas as tardes, minha mãe assa pão. Qual foi a que você escolheu? Muito bem. Assa. A palavra que vai completar essa frase é assa, com 2 S's, porque aqui esse nome assa é do verbo assar, né? Bota lá no forno ele cru e depois a mamãe dá um tempinho e tira ele gostosinho, prontinho pro café da manhã ou pro jantar, certo? Aquele passarinho está com a asa machucada ou a assa machucada? Qual a que você completaria? Muito bem. Eita, as crianças espertas, as crianças do 2º ano das escolas de Teresina, né? Da rede municipal. Asa. Asa significa aquela partezinha do corpo do passarinho está machucada. Muito bem, crianças, isso mesmo. Agora vamos para mais essa, ó. Presa ou pressa? Leiam comigo, viu? Ó, presa, né? Do verbo prender, está preso em algum lugar, em algum canto. Ou pressa, de estar apressado. Certo? Vamos ler aqui para ver como é que fica. Ó. A frase de letra C. A professora vai se atrasar porque está presa no trânsito ou pressa no trânsito? Ela vai se atrasar porque ela está presa no trânsito, né? Ela está lá, ó, não pode sair, entendeu? Então, é presa, o S com som de Z. E a outra frase? Ande logo, porque o papai está com... Está com o quê? Está com presa ou está com pressa? Está com pressa. Muito bem. É isso mesmo. Entenderam, crianças, que a letra S, ela, dependendo do som que ela apresenta numa palavra, ela pode modificar totalmente o sentido da frase? Então, muito cuidado, porque às vezes você pode querer escrever algo, outra coisa bem diferente. Você pode escrever, por exemplo, quer escrever casa, mas escreve com 2 S, por exemplo. Você não escreveu casa, você escreveu outra palavra com outro significado, certo? Então, presta bastante atenção. Ó, asa, diferente de assa. Certo, crianças? Então, é isso. Muito cuidado nos usos da letrinha S, né? Mas hoje a gente percebeu que é muito simples, porque a letra S, ela apresenta 2 sons apenas. E você precisa ter só o cuidado de saber quando é que você escreve um S ou quando você escreve uma palavra com 2 S. E aí tá tranquilo. Certo? Aqui, ó. Presa, presa. Já pensou você querer dizer que está com pressa? Ah, eu estou com pressa. E de repente tu manda assim, ó. Eu estou presa. Aí a pessoa vai pensar que você está em algum lugar em apuros, né? Na verdade, você está com pressa de chegar em algum lugar. Se você não escrever direito, olha a confusão que dá, certo? Então, olha como é importante essa aula. Aliás, como é importante estar assistindo aula em casa. Como é importante criar essa rotina, né, de aulas televisivas, né? E é o que a gente tem para esse momento e é o que a gente deve aproveitar neste momento. Então, outra atividade, vamos lá? Complete os nomes abaixo com S ou SS. Então, aqui, ó. Abrina, eu quero completar com a letra S. Fica Sabrina. Lembrando que esse S aí é maiúsculo, porque Sabrina é um substantivo próprio. Tá aqui o S no início da palavra.
Lucas. É um S com som de S, embora ele não esteja no início da palavra. Ele está no final da sílaba, no final da palavra. E esse S aqui é minúsculo. Sofia. Sofia. Apenas um S e um S maiúsculo. Samuel. S maiúsculo também, por quê? Porque é um substantivo próprio. Carlos. Letra S e no final da sílaba, na sílaba final. E Elias. Preste atenção. Você completou algum nome com SS? Não. Por quê? Porque na língua portuguesa não temos palavras iniciadas ou terminadas com S, que era o que eu já tinha falado durante a aula. Não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que se inicia ou que termina com a letra S. Então é isso, eu espero que sobre S e SS tenha ficado esclarecido e que eu tenha contribuído para tirar alguma dúvida, né? Já que hoje era uma aula de revisão, já que a gente já tinha explorado esse conteúdo. Então é isso, criança, a gente chega ao final dessa aula de hoje, né? Mas que a aula televisiva termina, mas a aula na plataforma só começa. E aqui eu espero ter contribuído com a aprendizagem do uso do S, do SS, e que agora vocês corram lá na plataforma e façam a atividade que foi proposta pelo professor, a professora de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem bem e fiquem em casa, por favor. Beijo. Bom dia, minha turma preferida do segundo ano. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Ricardo Nascimento e hoje, nessa manhã de quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, estamos iniciando a nossa aula de História. Isso mesmo, nossa aula de História. E hoje nós vamos abordar a preservação do meio ambiente e saneamento básico. Olha, nós vivemos em sociedade, mas nós sabemos também que utilizamos muitos recursos que vêm do meio ambiente, que vêm da natureza. Como foi abordado na aula de Geografia de terça-feira. Então, se nós utilizamos os recursos da natureza, nós temos que lembrar também de quê? De preservar a nossa natureza. Nós não podemos utilizar tudo que há nela e não fazer a substituição. Então, nós temos que ter esse cuidado. E além de usar o que tem nela, fazer a devolução, nós temos que preservar o meio ambiente. E assim, a gente vai poder viver em harmonia com o nosso meio ambiente. Combinado? Professor Ricardo, então, qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Olha aí, a nossa habilidade de hoje é relacionar as ações de preservação do meio ambiente e saneamento básico à saúde em diferentes tempos e espaços. Então, nós vamos fazer uma correlação, falar sobre o meio ambiente, como preservar ele e como ter saneamento básico para assim termos uma boa saúde, uma saúde de qualidade. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o respeito ao meio ambiente. Se nós temos que preservar, primeiramente nós temos que respeitar o meio ambiente. Você respeita o meio ambiente? Você respeita o lugar onde você mora? Você cuida bem dele? Pense aí nesses questionamentos. Porque é a partir daí que você vai ter que começar a fazer as mudanças necessárias. Começando por você, depois pela sua casa, depois pela sua rua, a sua comunidade e depois o país e o planeta. Assim é que a gente faz boas ações para mudar e melhorar o nosso planeta. Tá certo? Então, vamos lá.
precisamos respeitar o ambiente em que vivemos, para assim termos uma boa qualidade de vida. Somos responsáveis por ter um lugar limpo e bonito para viver. Estão vendo? Nós somos os responsáveis por cuidar do planeta, cuidarmos do meio ambiente, porque nós vivemos nele. Se nós vivemos em um lugar, em um espaço, nós temos que deixar ele sempre bem preservado, limpo e organizado. Para quê? Para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. Vocês já imaginaram morar num lugar totalmente sujo? Desse jeito, você vai viver num lugar poluído e assim você vai viver adoecendo constantemente. Vamos iniciar a leitura de uma canção? Eu trouxe para vocês uma canção muito legal, que vocês vão encontrar ela no livro de história de vocês. Então, vocês vão pegar o livro de história de vocês e aí vocês vão colocar na unidade, na última unidade do livro, que fala sobre o meio ambiente. Então, o respeito ao meio ambiente. Então, vamos lá. A canção é Além do Horizonte. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar, o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo, onde a gente possa se deitar no campo. Então, vocês perceberam aí? Vocês que já encontraram o livro, procuraram, colocaram lá no último capítulo, que temos esse poema, essa canção. E ela fala sobre o quê? Além do horizonte. O que é o horizonte? Horizonte é quando você olha para a sua frente e vê uma linha imaginária onde corta o céu e, por exemplo, se você está na praia, corta o céu e a praia, e o mar. Mas se você está numa floresta, você vê cortando a floresta e o céu. Então é onde está fazendo a divisão. Então o horizonte fica ali. O horizonte é tudo que está à sua frente ou o que está além dele. E aí, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Vocês já pararam para imaginar que um lugar bonito para se viver em paz está tão longe da gente? Será que está realmente longe de nós? Onde eu posso encontrar natureza, alegria e felicidade com certeza. Será que nós só podemos encontrar uma natureza, alegria e felicidade num lugar distante daquele que nós moramos? Ou será que nós podemos ser felizes, ser alegres e ter a natureza ali, ao nosso redor? Pensem aí. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo, onde a gente possa se deitar no campo. Meus queridos e minhas queridas do segundo ano, pensem bem. Será que é só além do horizonte, num lugar distante, que você pode se deitar no campo e ficar lá tranquilamente, sentindo a brisa, ouvindo o cantar dos pássaros, vendo uma grande quantidade de flores se abrindo, festejando o amanhecer de um dia? Será que é só no lugar distante daquele que nós vivemos? Pensem aí. Pensaram? Agora vamos responder essa pergunta. Como é um lugar bonito para se viver? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é um lugar bonito para se viver? Pensa aí. Mas pensa rápido. Essa pergunta também tem no livro de vocês. Como é um lugar bonito para se viver? Olha a resposta dos nossos colegas. Isso aí são respostas de alguns alunos do segundo ano, viu? Então, olha.
Um lugar onde se respeita o meio ambiente. Então, para essa primeira criança, para ele, um lugar bonito para se viver é um lugar onde se respeita o meio ambiente. Vocês concordam com ele? Olha a resposta da nossa colega aí. Um lugar cheio de árvores, animais e rios limpos. Olha, essa resposta dela é bem pertinente. Porque um lugar bonito de se viver é um lugar realmente que tem muitas árvores, animais. E os rios têm que estar limpos. Não adianta ter um rio e ele ser sujo, ser poluído. Então, nós moramos numa cidade que, embora seja muito quente, nós temos muitas árvores. Não é à toa que é chamada de cidade verde. Nós também podemos encontrar muitos animais. Lá onde eu moro, por exemplo, tem muita mata ao entorno. E frequentemente os animais passam por lá. E a gente costuma ver eles. Principalmente macacos. Macacos tem muito. Rios limpos. Infelizmente, nossos rios de Teresina não são tão limpos assim, né? Precisam ter um olhar mais voltado para eles. Principalmente em questão de saneamento, porque a gente vê muito lixo sendo jogado nos nossos rios. Outra resposta. Um lugar bonito para se viver é um lugar sem poluição. Olha aí, como eu falei para vocês. Temos muitos lugares nas nossas comunidades que a gente percebe a poluição ali presente. Porque muitas pessoas não têm a educação de pegar o lixo e colocar no lixo. Jogam nas ruas mesmo. Então, um lugar bonito para se viver. Olha só as 3 respostas que tivemos. Um lugar onde se respeita o meio ambiente, um lugar cheio de árvores, animais e rios limpos, um lugar sem poluição. Vocês concordam com eles? Se vocês concordam também, amplie as suas respostas e acrescente o que você pensa também. Combinado? Temos outra pergunta para vocês. Um lugar bonito para se morar precisa ser além do horizonte ou pode ser onde moramos? Olha aí, essa pergunta agora pegou vocês. Então, um lugar bonito para se morar precisa ser além do horizonte? Precisa ser distante de onde nós estamos? Ou pode ser lá onde nós moramos? Pensem bem aí. Olha as respostas que eles deram para a gente. Pode ser onde moramos. Olha, um lugar bonito para se morar pode ser onde moramos. Pode sim. E olha a complementação que ela nos deu. Para isso, precisamos cuidar e preservar o meio ambiente para ele continuar sempre limpo e bonito. Então, pode ser onde moramos? Pode. E deve ser. Mas como fazer isso, professor Ricardo? Cuidando do espaço onde você mora. Preservando ele, deixando ele sempre limpo. Cuidando das árvores que tem. Cuidando dos animais. Não jogando lixo nas ruas. Não poluindo o nosso meio ambiente. Não fazendo queimadas. A gente costuma ver constantemente em Teresina as pessoas fazendo queimadas. Queimando o lixo no seu quintal. Queimando o lixo na rua. E assim, às vezes causam vários incêndios. Então, outro dia a creche, do lado da escola que eu trabalho, teve um fogo lá que quase pegou fogo nela. Vocês lembram disso, meninos? Meus alunos lá da escola Dom Helder, lembram? Isso aí foi por quê? Irresponsabilidade das pessoas que jogam lixo aonde? Na rua, poluem o nosso meio ambiente. Todos querem viver bem. Todos querem viver bem, não é mesmo? Mas como fazer isso? Como conseguir viver bem? O trabalho é importante para a nossa sobrevivência. Todos os tipos de trabalho são importantes para a comunidade em que vivemos, mas eles muitas vezes podem prejudicar o meio ambiente e piorar as condições de vida de um lugar. Olha aí. O trabalho é importante para a nossa sobrevivência. Ok, é
Sim, isso é fato. Todos nós precisamos trabalhar. Nós adultos, vocês crianças, precisam trabalhar às vezes ajudando os pais em algum momento. Não é constantemente, em algum momento, dentro de casa. Todos os tipos de trabalho são importantes para a sociedade, para a comunidade em que vivemos. Como a gente já falou em aulas anteriores, que toda profissão dentro da comunidade ela é importante. Por quê? Porque são os serviços essenciais dentro da comunidade. Mas tem alguns trabalhos que prejudicam o meio ambiente e pioram as condições de vida de um lugar. Vocês sabem que trabalhos são esses? São os trabalhos principalmente das indústrias, das fábricas, porque eles poluem o meio ambiente. As lojas, muitas vezes a gente vê as lojas colocando lá os seus restos, os lixos, no meio da rua, jogando. Não tomando preocupação nenhuma. Olha aí o que nós podemos falar sobre isso. O trabalho das indústrias, por exemplo, pode ser responsável pela poluição das águas dos rios nas cidades. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, se vocês tiverem a oportunidade de andar pela Avenida Maranhão, que está ali na beira do rio Parnaíba, se você tiver a oportunidade de andar pela Avenida Marechal ou pela Avenida Raul Lopes, que são as avenidas que ficam ali próximo ao rio Poti, vocês vão ver várias indústrias jogando seus lixos dentro dos rios Poti e Parnaíba. Muitas pessoas também que passam por ali, estão comendo alguma coisa, jogam o lixo lá dentro do rio. Às vezes jogam o lixo aqui na rua. Aí eu joguei o lixo na rua. Mas aí vem uma chuva e a água da chuva arrasta lá para dentro do rio. O que acontece muitas vezes na nossa cidade quando chove? Muitos bueiros ficam entupidos. Por quê? Por causa do lixo que as pessoas jogam no meio da rua. Vocês veem na televisão, vocês veem também nas ruas, quando vocês andam em dia de chuva, como ficam alagadas as nossas ruas. Isso é problema de quê? Problema de saneamento básico. Problema de falta de conscientização das pessoas também, porque elas jogam o lixo lá nas ruas, e aí o lixo, quando vem a chuva, é arrastado para dentro dos bueiros, entope as galerias, e muito dele vai para dentro do rio. Fazendo o quê? Fazendo a poluição do rio, matando o rio, matando todos os animais que estão lá no rio, que vivem nas águas. Outra informação: os pesticidas e outros produtos usados nas plantações podem contaminar os solos, as águas dos rios e lagoas e os nossos alimentos. Os pesticidas são os venenos, os agrotóxicos, que matam as pestes, matam os insetos, as pragas, que atacam as plantações. Esses agrotóxicos, eles são muito utilizados nas hortas, nas grandes plantações. E aí o que acontece? O solo acaba sendo contaminado. Quando o solo é contaminado, aí vem a chuva, aí leva para os rios, para as águas, para as lagoas. Depois, quando as plantações dão os frutos, e esses frutos chegam até a nossa mesa, eles vêm contaminados. Por que quando a gente fala para vocês, vai comer uma fruta? Lava. Por que tem que lavar? Para tirar os agrotóxicos. Para que você possa comer ela da melhor forma possível, mais saudável possível. E aí, assim, a gente vai estar fazendo o quê? Prejudicando o meio ambiente. Tanto as indústrias, como as pessoas vão estar prejudicando o meio ambiente, prejudicando os rios, prejudicando os lagos, prejudicando o solo, prejudicando todo o meio ambiente, fazendo ele ficar cada vez mais fraco. Observe as imagens.
elas mostram problemas do meio ambiente causados pelo trabalho do homem. Observem aí essa imagem. Olha que imagem forte. Esses bueiros aí também aparecem lá nos rios Poti e Parnaíba. Como eu tinha falado para vocês, essas bocas de bueiro jogam o lixo que vem de muitos lugares. Vem das casas, vem das fábricas, das indústrias. E joga todo o lixo produzido lá dentro do rio. Tanto do rio Poti como do rio Parnaíba. Olha aí um lixão a céu aberto. Já pararam para pensar? Vocês viverem próximo de lixões? Olha esse outro. Esgoto a céu aberto, no meio de uma rua. Vocês já pararam para imaginar você vivendo numa rua onde você vê constantemente o esgoto ali, a poluição presente? Imagina aí no odor que é, o mau cheiro que fica. Agora temos uma pergunta para vocês. O que você vê nas fotos acontece na comunidade onde você mora? Pensa bem aí. Olha essas 3 imagens. Agora fecha os olhos e imagina aí, lembra aí da sua comunidade. Você vê essas cenas na sua comunidade? Bueiros sendo jogado, o lixo, jogando o lixo dentro do rio, lixão a céu aberto, esgoto no meio da rua. Você vê isso na sua comunidade? Vamos lá. Por lei, no Brasil, todas as pessoas têm os mesmos direitos. E todos têm o direito de ter uma boa qualidade de vida. Mas isso nem sempre acontece. Meninos e meninas, preste atenção. Naquelas imagens anteriores, questionei a vocês se vocês viam aquelas imagens presentes ali na comunidade que você mora. Se você vê, se conscientize de uma coisa. Que isso pode mudar. Como? Lutando pelos direitos iguais. Como que a gente vai fazer isso, professor Ricardo? Meus queridos, vejam bem. Todos nós temos direitos às mesmas coisas. Temos direitos iguais. Então, você tem que, se a sua rua não é calçada, você tem que lutar pelo calçamento dela. Se você vê um esgoto a céu aberto desse jeito na sua rua, como vocês viram naquela imagem anterior, lute para que aquele esgoto acabe. Se tem um lixão próximo à sua casa, lute para que os órgãos competentes tirem aquele lixão dali. Por quê? Porque eles afetam a sua saúde. Afeta a saúde de toda a sua comunidade. E aí, qual é a outra forma de você fazer com que isso acabe? Cuidando e preservando do meio ambiente. E é através dessa forma que a gente vai poder diminuir cada vez mais a poluição. E cada vez melhorar o saneamento básico nas nossas comunidades. Áreas públicas, como parques e praias, são importantes para a boa qualidade de vida. Olha, quando você vai num parque, numa praça, você vê bem arborizado, como a gente já falou em aulas anteriores, a Praça Saraiva, a Praça da Liberdade, o Parque da Cidadania, o Parque Poticabana, os Lagoas do Norte. Então a gente já falou aqui de várias praças, de vários parques que tem em Teresina, que são bem arborizados. Isso contribui para uma boa qualidade de vida, porque quanto mais árvores nós vamos ter no ambiente, no espaço, melhor é a qualidade do ar que nós vamos respirar. E onde você vê pouquíssima quantidade de árvores, ou nenhuma quantidade de árvores, mais o ar vai estar poluído. Por quê? Porque não tem as árvores para fazer a fotossíntese e devolver um ar puro para nós respirarmos. Então, os parques e as praias são excelentes lugares para a gente visitar e assim a gente ter uma boa qualidade de vida, melhorarmos cada vez mais. Preste atenção nas semelhanças e nas diferenças entre elas. Olhem agora essas 2 imagens que eu trouxe para vocês. São 2 imagens de lugares, pontos de Teresina. A primeira, essa imagem aí, que eu estou mostrando para vocês, é
na Avenida Frei Serafim. Olha a quantidade de árvores que tem nela. Observem a passarela do meio, totalmente limpa, sem lixo nas ruas, pedestres caminhando, ciclistas também estão ali presentes, pessoas sentadas em bancos. A gente vê uma boa quantidade de verde nessa imagem. Quem passa pela Avenida Frei Serafim constantemente vê a predominância do verde que tem no seu meio. Isso contribui muito para o meio ambiente, para a sociedade. Agora observem essa rua. Olhem a quantidade de lixo que está presente nela. Prestem bastante atenção nessas duas imagens. Você vê que nessa imagem aqui tem árvores, tem, mas é em pouca quantidade. Mas olha a quantidade de lixo presente nela. Agora eu classifiquei imagem 1 e imagem 2. Pergunta para vocês. Em qual dos dois lugares retratados nas fotos as pessoas têm condições de viver melhor? E por quê? Pensem aí. Qual dessas duas imagens as pessoas têm melhores condições de viver melhor? Na imagem 1 ou na imagem 2? Com certeza, você deve estar respondendo na imagem 2. Mas vamos ver se é essa a resposta mesmo. Vamos lá? Então, o lugar da imagem 2. Pois tem muitas árvores, o espaço é limpo e as pessoas podem circular a pé e de bicicleta, pois não tem lixo no local. Então, vejam bem. Quando as pessoas sabem que uma determinada rua tem uma grande quantidade de lixo no meio dela, evitam andar por lá. Por quê? Porque não querem sentir o mau cheiro. Não querem ver aquele cenário feio. As pessoas gostam de passar por vias bonitas, bem arborizadas, onde sintam o vento tranquilo, sem nenhum odor, sem nenhum fedor. Então, com certeza, nesse caso aqui, a imagem 2 é um espaço de melhor espaço para se viver. Por quê? Porque ela é bem arborizada, ela está limpa, as pessoas podem circular sem nenhum problema e ter também uma respiração mais saudável. Por quê? Porque é um espaço muito verde. E assim, com certeza, vai ter menos poluição do que na imagem 1. Aqui tem muito lixo. Agora imagine se vê uma chuva, aí aqui arrasta boa quantidade desse lixo, leva para um bueiro, entope, depois causa o quê? Um alagamento. Então, pensem bem antes de jogar lixo na rua que você mora. Como as pessoas que moram com você ou perto de você tratam o lugar onde vivem? Vocês já pararam para pensar nessa pergunta? Como é que você, as pessoas que moram com você e as pessoas da sua comunidade tratam o lugar onde vivem? Olhem a resposta que nos deram. Na comunidade que moro, as pessoas não jogam lixo nas ruas e preservam o meio ambiente. Isso é o mais correto. Agora vejam essa outra resposta. Já onde moro, vejo sempre as pessoas jogando lixo nas ruas. Muitas delas não se preocupam em deixar na nossa comunidade limpa. Então, duas realidades diferentes. Um que vê as pessoas cuidando, colocando lixo no lixo, cuidando do meio ambiente. Para quê? Para que possa ter um lugar bonito e tranquilo para viver lá onde mora. Nesse caso aqui, a segunda resposta, o lugar, naquele lugar lindo e bonito de se viver. Por quê? Porque ela está dando exemplo de que as pessoas lá não se preocupam com a preservação do meio ambiente. Estão sempre poluindo o meio ambiente, jogando lixo nas ruas. Para que as pessoas de nossa sociedade tenham boa qualidade de vida, é preciso, principalmente, ter trabalho e salários adequados
e manter um bom convívio com a família e com o grupo social. Então, essas duas informações é extremamente importante para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. É bom ter salário e trabalho adequado e também ter bom convívio com a sociedade. Para ter um bom convívio com a sociedade, cada um deve cuidar dos seus espaços, preservando, cuidando sem jogar lixo nas ruas para evitar ter problemas. Para viver bem, é preciso ter boa saúde. Para isso, todas as pessoas precisam ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e cuidar da higiene pessoal, coisa que falamos com frequência em nossas aulas. A vida das pessoas piora quando faltam principalmente o quê? Olha as respostas. Quando faltam escolas, boas condições de higiene, hospitais e postos de saúde, lazer e moradias. Agora é com você. Passeie com sua família pela sua comunidade e observe tudo o que melhora ou piora a qualidade de vida do lugar onde vocês vivem. Escreva uma lista das coisas que melhoram a qualidade de vida do lugar e escreva uma lista das coisas que pioram a qualidade de vida do lugar. Então, façam essa atividade que eu estou deixando para vocês e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!